Olá, queridos. Mais uma vez, um Pensa e Creia, uma nova pergunta. E aqui nós vamos tirando as nossas dúvidas. Queria agradecer você que tem enviado a sua pergunta. Não deixe de enviar a sua pergunta. Vai demorar, talvez demore um pouco para você ter a resposta, mas certamente nós vamos abordar as questões que estão sendo feitas no Pensa e Creia. A pergunta de hoje é: por que a serpente estava presente no Jardim do Éden, se ele foi criado por Deus de forma perfeita? Quer dizer, o jardim foi criado de forma perfeita, tudo era perfeito ali, como é que a serpente estava ali? É uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Por que Deus permitiu a presença da serpente, que lá em Apocalipse a Bíblia vai revelar que é uma referência, né? uma representação, ou é o próprio Satanás, né? Que a serpente simboliza a presença do diabo ali, né? no Jardim do Éden. A verdade é que Deus permite realmente que nós sejamos tentados. A questão é: por que é que Deus permite que nós sejamos tentados? A tentação nunca vem de Deus, mas Deus permite que ela aconteça. Tiago, capítulo 1, verso 12, lá na palavra de Deus, em Tiago 1, 12, fala que Deus a ninguém tenta, mas Deus permite a tentação. E a questão é: por quê? Por que é que Deus não protegeu Adão e Eva, né? Não nos protege também de sermos tentados? A resposta a essa questão, por que Deus permite a tentação e por que Deus permitiu a tentação no Jardim do Éden, decorre do fato de que nossa lealdade, ela só vai ser verdadeira, ela só vai ser pesada, ela vai ser avaliada de forma honesta e concreta se passar por um teste. Não existe uma lealdade verdadeira sem que essa lealdade seja testada. Porque nós temos a tendência de declarar que somos leais a Deus, leais ao nosso cônjuge, leais à nossa igreja, leais à nossa família. Essa lealdade, muitas vezes, nós declaramos. Mas, na verdade, essa lealdade só vai ser verdadeira e só vai ser concretamente demonstrada se ela passar por um teste. Nós vemos, se você imaginar, quantos casais chegam diante do altar, diante de Deus, e dizem: eu vou ser fiel a você na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde, na alegria, na tristeza. Fazem aquela declaração de lealdade naquele momento emocional. O sentimento ali da pessoa é que jamais ela vai falhar com aquela promessa que ela está declarando para a sua noiva, ou a noiva para o seu noivo, ali no altar. Mas, na verdade, é a vida que vai mostrar a verdade, ou a realidade, ou a lealdade daquelas palavras. Se aquelas palavras são reais, se aquela lealdade declarada é verdadeira. Não tem como você saber o nível de lealdade de uma pessoa só com base naquilo que ela declara, só com base naquilo que ela fala. Ela precisa passar por um teste. Nós vemos isso na Bíblia, na vida de Pedro. Pedro, você vai ler ali em Mateus 26, a partir do versículo 33, Pedro diz para Jesus: ainda que todos aqui neguem o Senhor, eu jamais vou lhe negar. Você vê, Pedro declara uma absoluta lealdade para Jesus, mesmo diante da morte. Ele fala: não, eu vou morrer, mas eu nunca vou negar a ti, nunca vou te negar.
E Jesus diz, não, você vai me negar sim. Que Jesus sabia que quando as palavras de Pedro passassem pelo fogo do teste, pela fornalha da aflição, como diz a Bíblia ali em Isaías capítulo 48, né, que nós somos provados na fornalha da aflição. Quando passar por esse teste é que nós vamos conhecer a sua real lealdade. As pessoas quantas vezes uma pessoa declarou lealdade para você, eterna? Não, eu vou estar sempre contigo, eu vou fazer isso com você, eu nunca vou largar esse projeto. E daqui a pouco as pessoas mudam de ideia. A vida vai testando as nossas palavras. A vida vai testando a nossa lealdade. E não tem como eu saber se a lealdade de alguém é verdadeira ou não, antes dessa lealdade passar por um teste real e verdadeiro, como aconteceu com Adão. Adão e Eva eram absolutamente leais a Deus enquanto não foram testados. No momento em que o teste veio, e o teste tinha que vir, porque não que Deus já não soubesse, assim como Jesus já sabia que Pedro ia negar, Deus sabia que o homem ia ceder àquela tentação, mas Deus não podia evitar, porque não tem como Deus nos proteger de uma forma que seja artificial, irreal. Eu preciso sofrer as consequências de quem eu sou e das minhas escolhas. Então, Adão e Eva não tinham que passar pelo teste. Eles podiam ter vencido o teste. A Bíblia fala, deixa eu ler aqui um texto, que a Bíblia fala que Deus não nos tenta além daquilo que nós podemos suportar, né? A Bíblia, em 1 Coríntios 10, verso 3, a Bíblia diz assim, não vem sobre vocês tentação senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também a saída, para que a possais suportar. Quer dizer, sempre tem uma saída para a tentação, mas eu vou ter que fazer uma escolha. Eu sempre posso escolher pela lealdade, mas às vezes eu cedo à tentação e eu provo que eu não sou tão leal assim como eu declarei que eu seria. Entenda isso. A nossa lealdade a Deus vai ser testada pela vida. A lealdade de Adão tinha que ser testada e ele falhou no teste. Então Deus permite a tentação, porque a tentação é que vai provar o material. Se a minha lealdade é ouro, se a minha lealdade é palha, se a minha lealdade... de que material é feita a minha lealdade? A minha igreja, a minha família, a minha esposa, aos meus amigos. É maravilhoso isso, não acha? Como a Bíblia é sábia. A gente fica pensando, por que Deus permite? Porque não tem outro caminho. Esse é o caminho. Se Deus permitiu que fosse assim, é porque esse é o caminho. E isso mostra meu coração. Vamos dizer assim, a maravilha é que Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Assim como deu para Pedro. Muitas vezes eu sou desleal, mas Deus me dá uma nova oportunidade. Deus não desiste de mim, né? Deus permite, mas eu preciso enxergar. Você fala, mas Deus não sabia que Adão ia ser desleal? Deus sabia, mas Adão não sabia. Adão precisava saber. Adão precisava desse teste. Pedro precisava desse teste. Para depois de ter caído, ele falou, não, mas eu escolho, eu quero ser leal. Diferentemente de Judas, né? Judas podia ter escolhido o caminho de Pedro. Podia ter se arrependido, mas preferiu acabar com a sua vida. Deus sempre dá uma nova oportunidade, né? Nós aqui, às vezes, escolhemos mal. Então, a tua lealdade vai passar por muitos testes. Seja leal. Ainda que você seja desleal algumas vezes, que acontece com todos nós, volte para o caminho da lealdade, da fidelidade com Deus. Então, é isso. E para o nosso próximo Pensa e Creia, eu queria deixar aqui uma questão
sobre uma passagem que está em Números 15, 33 a 36, em que um homem sai para, depois de ser avisado que era proibido trabalhar no sábado, esse homem desconsidera esse mandamento e sai para pegar lenha no sábado e é condenado à morte. A pergunta que foi feita é: por que é que Deus condenou à morte o homem que foi pegar a lenha no sábado, no relato que se encontra no livro de Números, capítulo 15, versos 33 a 36? Quer dizer, a pergunta tem a ver com a aparente desproporcionalidade da punição em relação à ofensa feita por esse homem. Nós vamos enfrentar essa questão, fala sobre a justiça de Deus, sobre a misericórdia de Deus, por que Deus às vezes é tão severo, né, ao nosso ver, né, ao nosso ver humano, por que Deus parece tão severo. E é isso que nós vamos abordar no próximo Pensa e Creia. Espero você.